A aula de hoje, fáscia e hormônios femininos. Peguem o caderninho, porque esse aí é um assunto que a gente fica sempre na dúvida, né? E o estrógeno faz o quê? Bom, hoje a gente vai esclarecer tudo isso, tá bom? Então vamos começar. Enquanto a gente não começa, por favor, gente, manda aí o aviãozinho para chamar aquele amigo, aquela amiga, porque o Facebook, não, o Instagram, às vezes, né? E depois, ó, eu vou gravar, vou deixar essa live gravada e vou colocar lá no. Não posso falar o nome porque senão eles também derrubam a live, tá? Lá no outro canal. É, porque se você fala, eles derrubam a live. Peraí, vou colocar aqui, ó. Vai ficar gravada agora sempre aqui, ó. Tá? Tá dando para ver, pai? Tem que inverter, porque fica espelhado, que a gente está com a câmera espelhada. Ah, não, mas Desenha. eu não sei escrever ainda do outro lado, eu só sei escrever em japonês. Então tá aqui, vai ficar lá gravado, Gente, que mulher. Uhum. tá? Então é isso. Não pode falar o Mas é nome. muito perfeito. Mas essa estratégia é muito boa, porque chega para algumas pessoas que às vezes não chega por aqui. Exato, por isso que eu vou deixar gravada lá no outro canal por conta disso. Tem gente que não está recebendo as lives. Mas vamos tocar, É, vamos tocar. bora. Bom, primeiro eu quero falar de um artigo que chama o seguinte: influência de hormônios femininos na elasticidade da fáscia, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que eu achei, Paty, depois você faz seu comentário, pode ser? Tá bom, pode. Esse artigo Compartilha. foi feito com 29 mulheres, tá? 17 mulheres que tomavam anticoncepcional e 12 que não tomavam nada, tá? Como é que que parâmetro que eles usaram para verificar essa elasticidade da face? Ultrassom. Na verdade, foi elastografia, que é ultrassom com cores, que é uma forma de avaliar, né, a elasticidade da face. Tá sendo muito usada nas pesquisas. Qual face que eles verificaram isso? Tóraco-lombar, face plantar e face lata, tá? Certo? E eles foram mensurar a espessura da fáscia. E o que eles observaram e concluíram? Que quem não usava anticoncepcional apresentava uma fáscia mais espessa, tá? Mas o pulo do gato tá aí. O fato dela ser mais espessa não implica que a elasticidade dela estava comprometida. Isso é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente já relaciona, né, fáscia espessa com perda de elasticidade, né? E Ou esse estudo salienta muito isso. Não houve alteração, ou seja, a elasticidade não foi comprometida. Paty, o que você tem a falar desse artigo em específico? Então, o que ele vai falar também da face profunda, né? Que eu tô com os três abertos, que eu quero só olhar para não falar nenhuma besteira daqui do computador. Em relação aos resultados desse estudo que é piloto, que sugeriram que a face profunda pode ser observada nessa elastografia dependendo do estímulo que a gente dá, né? Porque são diferentes regiões que ele analisou. Onde está posicionada a face lata? Onde está posicionada a face plantar? Então, assim, são diferentes estímulos que ela recebe. A gente pode começar a pensar também, né, a partir desse estudo, qual estímulo eu dou para esse paciente? Já que a fáscia também está transmitindo a força, e a gente está falando aí de anticoncepcional e de estrógeno, a gente vai... Bom, já estou entrando no outro artigo, mas o que é importante a gente perceber? O tendão, como que isso vai disparar principalmente pela fáscia plantar, como que isso vai disparar a energia lá para a musculatura. Então, tem muito a ver com o estrógeno, por quê? Porque ele também é uma molécula que vai trabalhar na questão de metabolismo de gorduras. Então, assim, é complicado, porque vai entrar a questão de sedentarismo. Então, assim, esse estudo e os outros que a gente vai falar vai abrir demais a cabeça da gente para a gente realmente pensar quais exercícios vou programar para algumas pessoas. Programar, sim,
vamos organizar para uma pessoa, vou enfatizar em qual momento da vida dela ela está. Porque às vezes eu mando a pessoa ficar lá pulando, 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 e ela não está no momento de pular. Né? A gente está falando em relação à espessura, em relação a como essa trama está organizada. Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Por isso, uma avaliação, né? Conversar com o paciente, com o aluno que a gente está atendendo, é muito importante. E assim, quando a gente tem esse benefício de conseguir ver a questão do ultrassom, é muito legal. Parece um Monet quando você está olhando. É lindo. É, e assim, então você consegue ver o movimento da face, então você consegue perceber, fala, gente, ela existe mesmo, ela tá aqui, olha. Conforme você faz uma dorso, uma plantiflexão plantar, né, você consegue perceber esse movimento dela. Então, eu acho assim, que esse estudo, ele abre muita cabeça pra gente, porque assim, eu sei que ter um ultrassom diagnóstico é complicado, é em torno de 20 mil, se eu não me engano, mas a gente tem que começar a pensar, porque a gente é um mecanismo que a gente pode testar ali, né? Para fazer mais estudos, enfim, e a gente ter o benefício de não fazer nada intramuscular. Agora o seu som voltou melhor, certo? Sabe o que aconteceu? Entrou uma chamada, gente, desculpa, eu desliguei. O que você tirou, tirou desse artigo em específico para a tua prática? Para mim, a prática foi como eu organizo, principalmente em home office, por exemplo, os exercícios para o meu paciente. Se ele é mulher, se ele é homem, que fase da mulher que está. Então, assim, eu estou atendendo uma pessoa que está com 55, ela é um pouquinho mais, não vou dizer obesa, mas está um pouquinho acima do peso. E fica muito sentada no home office. Aí eu fiz um trabalho com ela de fáscia plantar, por conta até do joelho, que ela estava tendo dor no joelho. Eu falei, então vamos trabalhar essa face plantar para melhorar o deslizamento dela. E não ficar só alongando. Eu trabalhei resistência, que aí vai entrar o outro artigo também, né? Do porquê que eu coloquei resistência para ela nesse momento que precisava ativar os ligamentos dela. E não Sim. mandei só ficar alongando. Portanto, é muito relevante você perguntar para o seu cliente se ele está tomando anticoncepcional, né? Sim, para explicar. Segundo esse artigo, se você está tomando anticoncepcional, a sua fáscia ela vai estar menos espessa que a fáscia de uma pessoa que não está tomando anticoncepcional. Mas a espessura, ela não está correlacionada aqui com elasticidade, tá? O artigo deixa isso bem claro, tá? Depois eu não me lembro qual desses artigos eu tenho que eu posso passar para vocês, né? Mas aí os que eu puder eu vou deixar lá no Telegram, tá bom, pessoal? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que você não pode passar o X? Por vários motivos. Porque pode ser que eu tenha pago 70 euros, eu não estou a fim de passar, ou porque eu peguei numa instituição de ensino que pediu para eu não passar, ou foi o próprio autor que me passou e falar para não passar, para as pessoas terem que comprar. Então, assim, tem vários motivos por trás, né? Mas quando eu posso, eu fico muito feliz em passar. Então, vamos seguir para o outro artigo. Por isso que estudar é caro, né, Ana? Por isso que a gente investe tanto em estudos, né? Estudar é caro, né? Às vezes eu compro um artigo que custa 80 euros. 80 vezes 7, 560 reais um artigo, né? Um artigo. Um artigo. Daí também ficar passando para todo mundo, assim, a gente também pode fazer, né? Bom, enfim, vamos continuar. Outro artigo. Lee e Petrovsky, eles falam sobre elasticidade da fáscia aumenta durante a ovulação. Achei esse artigo muito bom, tá? Uhum. Eu quero explicar algumas coisas relevantes desse artigo para você. Esse artigo, ele fala que o aumento do nível do estrógeno, tá? Aumenta o risco de rupturas do ligamento cruzado. Isso foi feito com meninas, com sexo feminino, né? Porque evidenciou-se uma frouxidão maior do ligamento, principalmente entre o 10º e o 14º dia do ciclo, né? Porque nesse período tinha uma alta de estrógeno no corpo.
Então, se você trabalha com atleta, é relevante você saber um pouco sobre como é que o estrógeno comporta durante o ciclo da mulher. Outra coisa, eles acharam nesse artigo que os receptores de estrógeno estão presentes no ligamento cruzado. Olha que coisa linda. Então, o ligamento cruzado tem receptores de estrógeno, tá? E o que acontece? O estrógeno, ele modula a função do fibroblasto, certo? Então, quando a gente fala que um ligamento ele está mais rígido, não necessariamente quer dizer que ele está mais rígido, porque ele tem mais quantidade de colágeno tipo 1, né? Acho que é 1. A 1 que é Não, uma... não. Então, não necessariamente porque ele tem mais quantidade de colágeno tipo 1, tá? E vale lembrar que eu vi no congresso de fascia, que eu participei agora em março, que a morfologia do seu ligamento, ela acontece até os 18 anos, e até os 18 anos ela pode até sofrer alteração. Mas, depois dos 18 anos, é muito difícil você mudar a composição do seu tendão ou do seu ligamento, principalmente do seu tendão, tá? O que muda, então, para deixar ele mais rígido ou menos rígido, já que a gente não muda a composição morfológica? O que muda é o cross-link, que é a ligação entre uma fibra de colágeno e outra, né? Então, o estrógeno, ele vai inibir uma substância chamada LOX, tá? LOX em inglês quer dizer lisil oxidase, não sei em português. Mas o que o LOX faz? O LOX, ela aumenta a rigidez, aumenta o crosslinks, deixa o crosslinks mais rígido. Então, se o estrógeno inibe a ação do LOX, então esse crosslink vai estar menos rígido, certo? Então, é isso que acontece, tá? Então, é importante você saber esse LOX, ele é muito citado nos artigos aí quando se fala de hormônios, principalmente quando se fala em ligamento cruzado, atletas, quem fala muito disso é o Keith Barr, tá? Então, é isso, certo? O que você pegou de importante nesse artigo, Paty? Então, como ele está falando dessa inibição, a gente tem que pensar se esse ligamento agora está menos rígido, ou seja, ele está mais flácido, ele está com uma ligação não tão estável. Se eu começar a dar salto para essa pessoa nesse período, ela é aquela fase que o corpo está mais letárgico. Sabe? Por isso que eu falo das sensações. É tão importante eu perceber como eu estou hoje, né? E isso acontece. Tem uma paciente que ela tem muito isso, um feedback. Ela fala assim, hoje eu tô meio, parece que eu não dormi direito, parece que eu tô meio, assim, lerda. É o jeitinho dela falar. A gente vai ver, ela tá em tal período hormonal. Assim, tá? Acontece. Então, esse dia é o dia que eu não vou falar para ela, fazer várias... vou dar exercícios muito novos de propriocepção, ficar desequilibrando. Não, eu vou trabalhar um pouco de resistência. Eu vou trazer consciência, corporeidade, pés no chão, né? Posso trazer expansão axial, mas eu vou mudar um pouco o meu jeito de atender e não vai ser todo dia igual. Vai depender do que ela me traz de sensação. E aí eu vou tomar cuidado, porque eu sei que ela está um pouco mais... Que o ligamento, para ele entrar em ação, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então, ela precisa ter quem atuando? A transmissão de força mais eficiente do tendão para, digamos, para transmitir a força, né, dos músculos, da face para os ossos. Então, não adianta eu ficar querendo, nesse dia, ficar muita coisa de saltos, de propriocepção, de desequilíbrios. Preciso dela mais consciente. É o dia que talvez eu vou o quê? Diminuir a música, ou não pôr música, trabalhar o ambiente para concentrá-la, trabalhar a interocepção. Ela Exatamente. pode estar mais sensível. Então, assim, tem alguns detalhes que a gente precisa estudar e precisa estar antenado realmente. E faz diferença.
Para Ó, você ter maior acurácia no seu atendimento. exatamente. Como que a gente pode aumentar esse LOX? O LOX aumenta com a atividade física. Eu acho que Uhum. o LOX, Paty, é amigo da erisina. Eu também pensei nisso. Eu falei, agora a hashtag vai ser Anotsubo Locks. A hashtag é LOX. O LOX aumenta com a atividade física. E a E eu pensei, do Keith Barr foi que o estrógeno inibe o LOX e, portanto, diminui a rigidez dos ligamentos. Vale lembrar que um erro muito comum é que as pessoas às vezes acham, né, que a gente quer ficar deixando os tendões elásticos. Gente, tendão tem que ter rigidez para transmitir força. Então, não faz muito sentido você querer que seu tendão seja mega elástico, né? Ele não. tem que transmitir força. Por isso que a gente tem que saber, né? Do que a estrutura é composta e para que ela serve. Form follows function. A forma segue a função, né? E aí, baseado nisso, você vai escolher esse exercício ou aquele outro, né? Mas sabe uma coisa que eu quero deixar vocês atentos e para vocês se tornarem profissionais cada vez mais diferenciados? Nós precisamos entender a parte metabólica do nosso cliente. Então, hoje, você que trabalha com atividade física, tem que entender a ação do hormônio, como que ele impacta o ciclo da mulher, principalmente se você trabalha com atleta. Você tem que fazer uma pergunta na anamnese: você está tomando anticoncepcional? Ou você está na menopausa? Você tem que saber essas coisas, né? Então, a gente está cada vez mais tendo que entender o corpo como um todo e não só ficar olhando para o músculo, para o osso e para a face. A gente tem que saber outras coisas também, né? Que mais que... Deixa eu ver aqui, dentro de um ligamento... Dentro de um ligamento, o fibroblasto produz tanto colágeno como o LOX. Então, quem produz o LOX é o fibroblasto. Olha Fibroblasto, outra questão. então, fibroblasto produz. Vamos lá, vamos falar do fibroblasto. Fibroblasto produz colágeno, elastina, LOX, né? Então, o fibroblasto é responsável pelo esse cross-link, certo? O fibroblasto é o cara, não é a parte. É o cara. É E o assim, é o cara. E como a gente vai proporcionar o estímulo para esse fibroblasto, aí que vem da inteligência, assim, dessa habilidade do terapeuta para promover uma inteligência do movimento do paciente. E isso também você faz belíssimamente, assim, de enxergar esse movimento nele. Então, assim, não é qualquer movimento que vai estimular esse fibroblasto. Quer dizer, lógico, o movimento vai estimular. Mas se eu tiver... Você está bem Se requisitada eu hoje, tiver... hein? Oi? Você está bem requisitada aí, entre outras chamadas. Então, essas ligações foram 40. Vou ligar no Procon, vou escrever no Procon daqui a pouco. Bom, mas outra coisa importante, às vezes tem também algumas meninas que às vezes vão atender e falam, vão fazer o atendimento, eu tô naqueles dias, não quero fazer nada. Ao contrário, nesses dias a gente tem que fazer, porque se quando eu tenho um aumento do estrógeno, vai aumentar a ovulação e vai mudar um monte de coisa no ciclo hormonal, eu preciso manter a atividade física dentro do que for possível, do que ela está sentindo. Mas não parem a atividade física. Em linhas gerais, se a pessoa está com um estrógeno alto no ciclo, naquele momento, você vai evitar trabalhar elasticidade. Você vai trabalhar Sim. mais estabilidade, né? Em linhas gerais. Então, escreve aí essa regrinha aí. O que mais? Vai trabalhar a estrutura, vai trabalhar os pés no chão, né? Vai trabalhar bastante consciência corporal. Exatamente. Deixa eu ver o que mais eu vou falar para vocês. Eu te mandei o artigo da Catherine Fed, não mandei? Mandou. Falando Aqui. da presença de receptores de estrógeno em vários locais do corpo, que não só o ligamento cruzado, né? Sim. Quer falar um pouquinho disso daí? Eu não estou achando ele aqui agora, Ana. Puxa, eu vou puxar ele aqui, daí eu já falo. Peraí, que ele tá aqui. Vou chegar nele. Pode iniciar.
Só para não perder tempo aqui. Deixa eu só ver aqui. Ó, escrevi uma coisa importante para vocês. A presença de receptores de estrógeno é evidente nos ligamentos. Por exemplo, o ligamento cruzado, tá? Uhum. Os hormônios afetam a fáscia, por exemplo, tipo a fibra tipo 1 do colágeno, no Isso. arco tendinoso da fáscia pélvica. Isso é importante, gente. O Nosso olho pélvico. o hormônio, tá? Do estrógeno, ele vai aumentar a produção do colágeno tipo 1, que fica no arco tendinoso do assoalho pélvico, que vai dar, quando ele está frouxo, né? Vai dar, então, a frouxidão e vai ter o prolapso dos órgãos, tá? Da Então, bexiga. o prolapso dos órgãos, né, pode acontecer devido a uma alta de estrógeno no corpo da mulher. Escreve isso aí que é importante. E aí eu acho que é legal a gente pensar, Ana, em quais exercícios a gente vai beneficiar essa mulher nessa fase. Aqueles que vão trabalhar as linhas que vão do pé até o assoalho pélvico, né? E seja do Tom Maia, seja de cadeias miofasciais, que seria a cadeia anterior do quadril, mas eu preciso fazer o exercício que linke desde o pé dessa pessoa, por isso que eu tinha anotado, mas estava em outro lugar. E aí ele vai fazer esse circuito. E lembra que a gente chega até pela torácica interna, pela região do externo, pela garganta. Então, assim, eu preciso fazer um exercício, por isso que eu falo que postura é tão importante, porque ela vai participar dessa conexão do movimento. Não é qualquer exercício que eu vou fazer para o assoalho pélvico que vai favorecer com que todos os órgãos, pensando na tensibilidade, sejam organizados, sejam mantidos ali conectados, né? Exatamente. Ó, o estudo da Catherine Fed, ela mostra que os fibroblastos, né, localizados em diferentes regiões da face muscular, tá, como fala em português, tinham receptores para os hormônios sexuais. Então, esses receptores dos hormônios, que a gente viu que falou que tem no ligamento cruzado, também está nas fáscias musculares, tá? E está muito mais presente, obviamente, nas mulheres. Por isso que agora eles estão estudando a presença, talvez, da fibromialgia sendo mais incidente em mulheres do que em homens, porque esses receptores estão mais nas nossas das miofáscias, né? Portanto, podendo ocasionar mais dor, mais alteração nas mulheres, certo? E a face é mais profunda, né? A gente está falando dessa face muscular, essa face mais densa. E a questão também da questão assim de quando a gente tem também um aumento da prostaglandina, que agora não é estrógeno, eu tenho uma diminuição do cortisol, e aí eu tenho um favorecimento da inflamação e da dor. Então eu também tenho que tomar cuidado com o terreno, que até você comentou com a sua colega na outra live, o terreno que esse ambiente está, que essas informações estão passeando, né, dentro do corpo. Se é um terreno que já estava inflamado, e a fibromialgia é uma inflamação constante que está ali, então gera mais dor. Sim. Aqui também ela fala assim, estrógeno e relaxina têm um papel importante na matriz extracelular, pois inibem a fibrose e a atividade inflamatória. Uhum. Tá? Então, também é importante a gente levar isso em consideração. Vamos ver aqui. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então, a última pergunta que está interessante. Evitar impacto nessa fase de alta do estrógeno, sim? Porque é o que a gente está falando, dá muitos saltos, né? Biometria, é complicado, ele não vai conseguir ter essa resistência necessária, que é inata dele, mas naquela fase ele está mergulhada numa outra situação química, né? É questão assim, que são enzimas, né? É a questão de chave fechadura. Eu vou lá e ele não vai mais funcionar como na outra fase. Passou 2, 3 dias, ele volta. É um ciclo, né? Eu tenho um amigo, uma coisa boa, ele fala que ele é casado com 4 mulheres.
Na primeira semana a mulher tá um doce, na segunda ela começa a ficar estressada, na terceira ela tá deprimida, na outra ela nem quer ver ele. Se você empolgar, não tá casado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a menopausa. Ai, tem uns pernilongos aqui me picando, gente. Vamos falar sobre a menopausa. O que acontece? Você tem menos estrógeno. Vamos fazer o raciocínio junto. Tem menos estrógeno. Se a gente tem menos estrógeno, o que acontece? Os tendões, os ligamentos vão estar mais rígidos, certo? Então, sabe o que eles evidenciaram? Que na menopausa, a incidência de lesão em tendões e ligamentos é menor, mas a incidência de lesões na fáscia intramuscular e no músculo é maior. Então, a pessoa tem mais lesão muscular do que lesão ligamentar e lesão no tendão. Por quê? O músculo está muito rígido. Então, a chance de você ter uma lesão é maior. Mas essa rigidez, muitas vezes, no ligamento e no tendão da mulher, ela é benéfica, ela evita lesão. Então, por isso que eles correlacionaram isso na menopausa. Achei interessante esse estudo aí, tá? Sim. Vamos ver. Tem mais pergunta aqui, Pá? Tem, passou uma outra aqui em cima, modulação hormonal, você faz, estrógeno. Eu não tenho. Essa parte eu não sei também falar. Não sei também não. Eu não faço. Fisiologia feminina, eu acho que é muito. Estrógeno e a endometriose, pode falar sobre? O estrógeno, quando ele tá, ele vai querer, ele vai favorecer uma contração para expulsar o endométrio, que seria o que vai acontecer com a menstruação. E aí, nesse sentido, o organismo todo vai fazer a cólica. Por isso que quando a pessoa tem muita cólica, ela está numa situação inflamatória. Então, ele vai querer expulsar. E às vezes é tratado, eu não sou médico, mas às vezes é tratado com anti-inflamatório. Aí, o que a gente pode pensar em relação à face, aos exercícios, com tecido, né, o assoalho pélvico, o tecido das cadeias. Quanto mais eles deslizarem, menos numa situação química ruim ele estará. Então, a gente sabe, assim, eu tenho muita experiência nisso, fiz até uma orientação fiz algumas, né, orientações que a gente fez até a massagem reflexa de mobilização bem na região da lombar, ali da região que é reflexa do útero, para melhorar, e as pessoas melhoravam, as meninas melhoravam da cólica, né? Então, olha só que legal, não fizemos com exercício, mas deve ter já alguns trabalhos. Quem fala muito bem sobre isso, Cristine, é a Tá na Face, a Thaís Gretchen. Thaís. Ela fez uma live só sobre isso. Dá uma olhada lá no perfil dela. Tá na Face. Não, tá? Fantástico. Que mais? Vamos ver aqui se tem mais pergunta, pessoal. Sim, vai ficar salva. Isso, vai ficar salva naquele canal. Isso. Vai ficar salva aqui também, viu, gente? Mas não vou deixar aqui ad eterno. Vai ficar salva aqui por um período, depois a gente tira, mas no outro vai ficar ad eterno, tá? Aliás, no outro canal, se vocês quiserem entrar, eu tenho aulas de fáscia, tem um livro que eu David, tem dá uma olhadinha lá, tem um monte de entrevista. Soltei hoje a entrevista com a Carol Davis. Gente, a Carol Davis, uma pessoa que eu admiro já faz muito tempo. Ela é americana e ela fez um curso de fáscia, o mesmo que eu fiz com o John Barnes. E ela trabalha muito com toque, né? E ela trabalha também muito com energia sutil, ela é muito amiga do Jim Oshman, então ela trabalha muito com energia, tudo obviamente, baseado em estudos científicos. E a Carol Davis vai nos dar uma aula no dia 1º de maio. Então, tem duas coisas. Tem uma entrevista com ela, tá lá no canal, tá em inglês, que eu fiz a entrevista com ela na quarta-feira, já deixei hoje lá. Quem entender inglês já pode dar uma olhadinha da prévia do que vai ser a aula dela. A aula dela no dia 1º de maio, ela é gratuita para quem assina comigo a minha assinatura mensal Mover Group. Mas, se você não assina, você também poderá participar, tá? No meu Stories de hoje, está lá um link para você acessar, para você comprar o ingresso. Eu recomendo muito. Ela é uma pessoa, assim, que
está super atualizada em o tema toque, tá? E ela vai explicar isso para vocês, gente, no micro, na fisiologia, né, do que acontece até o macro. Então, eu recomendo muito vocês participarem dessa aula, tá? Tô Vamos ver. perguntando o nome do canal falaram e é o nome Ana Otsu. Mesmo nome seu tá em tudo. Meu nome é isso. Adoro a Thaís, eu também gosto, Rosane. Tudo bem. Como é o nome do canal, o nome do canal é Oi, Débora, tudo bem? Que mais, gente? Então, vamos fazer um resumo. Que horas são, Paty? Eu estou com um telefone novo que eu não Fica consigo. tranquila, 5h35. Tá. Vamos fazer, então, um resumão aí para vocês. Adoro fazer resumo, né? Uhum. Eles estão até pedindo para a gente explicar de novo a questão da LOX com o estrógeno, que não ficou para algumas pessoas muito claro. A gente pode explicar. Então, vou explicar. Bom, a LOX é uma enzima produzida pelo fibroblasto em pessoas que se exercitam. E ela tem uma função importante, porque ela estabelece a ponte entre as fibras de colágeno, que recebe o nome de cross-link, ela deixa essa união das fibras saudável, né? A gente não vai usar o termo rígida, porque acho que às vezes rígido pode dar interpretação à patologia, mas ela faz uma união muito saudável entre as fibras de colágeno, certo? Aí, o que o estrógeno faz é inibir a ação da LOX. Então, essa união que estava assim, quando tem o estrógeno, fica assim, entendeu? E aí, essa estrutura, que pode ser um tendão, pode ser um ligamento, vai ficar menos rígida. E a gente sabe já que tendão menos rígido e ligamento frouxo não é legal. É suscetível a lesões, né? E tendão menos rígido não transmite força de forma adequada, certo? Então, a gente precisa da bendita LOX. A LOX, ela é prima da irisina. Isso aqui é invenção minha, tá? Mas é para vocês não esquecerem. A LOX e a irisina são do bem, a gente precisa delas, tá bom? Viva a LOX! Eu fiz uma analogia na minha cabeça, que é assim, a LOX ela vai fazer uma ligação covalente, uma ligação boa cruzada. Então, ela traz uma potência para aquela ligação. É como se o Wi-Fi daquela ligação tivesse ótimo. Entendeu? Aí, quando tá o estrógeno, aquela ligação, são as paredes, e aí o sinal não passa, então a ligação não fica boa, ligação mesmo, entre as moléculas lá do colágeno. E aí, esse tendão, não, gostou, né? Eu tava querendo te contar por tempo. Amei essa analogia. Então, é isso. Atividade física, a gente viu na aula da doutora Cláudia Klein, que é importante para produzir irisina. E hoje, a gente está vendo que a atividade física é importante para produzir LOX. E mais? 3 letras, LOX, tá, gente? Lisil oxidase. Das. O que mais que vocês gostariam de falar? Bom, estamos falando aqui, Marcela. Ô, Marcela. Marcela era a minha professora aqui do estudo. Qual que é a pergunta da Marcela? Gente, esse meu celular... Olha, sobre a diástase e o estrógeno, algo sobre isso ela quer saber. Eu não sei nada sobre diástase, infelizmente. Você sabe, Patrícia? Eu também não. Eu trabalho muito assim, enfim, eu prefiro não falar. Vamos estudar, vamos ver quem sabe mais. Eu prefiro. Eu vou verificar, tá, Marcela? Mas vou ficar te devendo essa, tá? E mais? Adorei a prima da Irisina, né? A gente faz essas historinhas e aí a gente entende, né? Muito bem. Hi, Celina. Celina is here. A Celina. Gente, a Celina. Hi, Celina. Celina is a great mover. She's going to be in our Congress. Ela vai estar no nosso congresso, a Celina. Sim. Já viram a Celina se mover? É uma coisa maravilhosa, né? Que fluidez. We are very love the way you move. Everybody in Brazil talks highly about how you move beautifully. Uhum. Nossa,
If you want to see Celina, she is in my feed. I put um vídeo dela. Isso. Simone Albano, Maravilhoso. e ali, ó, já demos uma dica aqui. A Érica também parece que sabe sobre diástase. Ótimo, a gente tem que compartilhar esses conhecimentos aqui, né? Isso aí. Claro. Então é isso, gente. A aula sobre hormônios, eu acho que é isso, tá? Então você tem que saber quando que vai ter mais estrógeno no corpo, para evitar trabalhar a elasticidade, fica lá na aula de yoga que alonga até não sei quanto, não, trabalha mais estabilidade nessa fase, né? Cuidado com as meninas que são atletas, olha bem o ciclo, para ver se vai dar para dar saltos naquele momento ou não, porque pode ter risco de lesão de tendão de ligamento. As menopausa aí da vida, cuidado, porque as lesões se incidem mais nos músculos, menos nos tendões e no ligamento, né? Aprender um pouco sobre a LOX. Que mais, Paty? Com a tendência também à gordura, né? Com a questão de estrógeno e gordura também andam juntos, então assim, tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes acaba tem uns artigos que está falando sobre isso, que ele acaba promovendo, né, a trama, né, dos tecidos ficam com mais gordura, acabam tendo mais picozinhos de lesões. E aí acaba tendo tendinopatias mais vezes do que deveriam ter. Então, às vezes precisa também. Eu preciso falar uma coisa. Você falou de gordura, eu quero falar uma coisa que eu ouvi hoje numa aula há meia hora atrás, vou passar para você. O John Shark estava falando que na região do occipital aqui, nós temos os receptores, o muscle spindles. Muscle spindles, em português, é o receptor do fuso muscular. Fuso muscular. Na presença de lesões, o que acontece? Esse receptor fuso muscular, que está muito em abundância nessa região, eles verificaram num estudo científico que essa região começava a acumular gordura. Ó, a gordura, tá? E a gordura acumulada nesse tecido é um problema, porque ela vai alterar o envio de informações que esse receptor precisa enviar de forma boa, entendeu? Então, olha que legal. Lesão ocasionando acúmulo de gordura e impedindo que os receptores do fuso muscular na região occipital façam o papel dele, que é de transmitir informações de como está aquele músculo, aquela região, né? Então, eu achei legal isso, essa correlação com gordura, né? Para a gente entender. Sim. E outra coisa que eu queria falar, Paty, é a segunda vez essa semana que eu ouço pessoas importantes como a Joanne Evison e o John Sharp falar: precisamos estudar mais a pele. E eu lembrei de você. Então, Paty, vamos estudar mais a pele e voltar aqui fazer uma live para eles. Eles falaram que a gente precisa estudar a pele, os ligamentos da pele, a relação com a face superficial, a relação com a gordura, a relação dos receptores da pele. Então, pessoal, nós vamos estudar a pele, eu e a Patrícia, e a gente vai fazer uma live para vocês sobre isso, tá? Super, super. O doutorado da Patrícia sabe tudo sobre pele. A gente é o Tacani. Rogério e apresentar para vocês a relação com o sistema facial, tá? Bom, então é isso. Eu daqui a pouco vou deixar os artigos lá no Telegram. Quem não está ainda no meu Telegram, vai lá na minha bio e entra, tá bom?